paz, família, tempo de mesa, tempo de comunhão. É um privilégio podermos estarmos juntos, assentados na mesa, com o pão da vida como motivação, como propósito. O ser é uma igreja em movimento, onde nós entendemos que precisamos nos movimentar, estar no meio da comunidade, estar na cidade, servindo a cidade em suas necessidades e demandas. Então, estamos nas praças, estamos nos abrigos, nos hospitais, nas comunidades de fé, onde nós levamos a formação, curso de capelania, curso de homem ao máximo, mulher única e tantas outras formas de capacitar a igreja, e claro, e muitas vezes também compartilhando vida, compartilhando nossas experiências na rua, nossas experiências nas mesas de comunhão. E aqui, nesse ambiente virtual, nesse ambiente online, nós temos o De Casa, que é essa plataforma, esse podcast, onde nós trazemos para a mesa amigos de longa data, pessoas que não apenas passaram em nossas vidas, mas que ficaram. Tivemos a oportunidade de comunhão, tivemos a oportunidade de relação, e hoje, essa pessoa especial que fez e faz parte da minha vida, que me forjou em diversos aspectos da minha natureza, seja de liderança, seja de irmão, seja como pastor, como ovelha. Uma pessoa incrível, vocês vão conhecer e vão saber que eu estou dizendo aqui é pura verdade. Meu irmão, meu amigo, Jarivelton Pata. Agora tá gravando, agora tá valendo, cara. Tudo bom, Pedro? Poxa, para mim é um prazer, uma alegria, essa oportunidade que a gente tem, né, de estar trocando uma ideia, de estar conversando, de estarmos em comunhão, né? A nossa vida muitas vezes era muito corrida, muito difícil organizar um tempo. Quando a gente encontra esse momento, essa oportunidade que Deus dá a gente, é alegria, é prazer, é satisfação. Eu fico lisonjeado de estar presente aqui, tendo esse momento de comunhão e de troca. Amém, amém. A gente estava já há um tempo, né, Jari, sem se encontrar, sem se conectar, até que a gente, através do Rafael, nos conectou novamente. E eu lembro que logo no primeiro contato a gente gastou quase aí 1 hora, 2 horas de bate-papo. Começamos no Instagram, do Instagram fomos para o WhatsApp e a conversa não acaba. Hoje, diferente da época que nós caminhávamos juntos, tem as crianças que fazem o que tá bom, chega de papo, a gente precisa da atenção de vocês. Mas já conta um pouquinho aí da sua história, daquilo que você experimentou lá atrás, antes dessa constituição de família, a sua caminhada de fé aí, antes desse processo aí, Jarivelton marido, Jarivelton pai. Conta um pouco pra gente dessa jornada antes da família. No dia que a gente conversou, meu celular acabou a bateria, né? Naquela vez. Verdade. Começou até o celular riar e não foi aí que a conversa realmente parou. Mas a nossa caminhada em Cristo, eu louvo a Deus porque desde o meu nascimento eu fui levado à igreja, né? Fui criado aí numa igreja cristã, protestante, com uma base teológica reformada já desde menino. Aí mais tarde eu comecei a experimentar algumas coisas para além da igreja tradicional, reformada. E é nessa caminhada, são nessas experiências e oportunidades que Deus nos dá, conhecendo pessoas, né, que passam aí pelo nosso caminho, é que a gente vai amadurecendo, vai crescendo espiritualmente, vai adquirindo habilidades, vai descobrindo aí dons e talentos também, e seguindo sempre com os olhos fixos naquele que é o nosso alvo, né? Que é Cristo. Aí quando a gente chega naquele momento da decisão de nos casarmos, termos filhos, né, constituirmos família, graças a Deus, a minha experiência em relação a isso já foi um momento de maior maturidade, né, tanto quanto homem, tanto como profissional, tanto quanto no ponto de vista espiritual. E é assim que segue a nossa caminhada, sem grandes acontecimentos do ponto de vista assim, humano, mas sempre sendo surpreendido com a grandeza de Deus na nossa vida, realizando sinais, maravilhas, prodígios e milagres, né? Já eu lembro que quando a gente caminhava junto, quando a gente se conheceu, tem umas histórias muito interessantes. E teve uma
que nessa conversa que o celular descarregou, e o celular falou assim, chega de conversa, descarregou, e você me trouxe que eu não sabia. E que, cara, depois que o celular descarregou, eu fui orar ao Senhor e chorei demais, e eu queria compartilhar isso com você. Quando você comentou comigo a jornada que você e o Wallace faziam para estarem na igreja, estarem lá na Igreja Batista, onde nós nos conhecemos, para estarem nos ensaios, para estar participando de toda a programação. Eu queria que você compartilhasse um pouco, não apenas dessas histórias, mas um pouco como foi essa caminhada, né? Como foi essas aventuras em Cristo que eu lembro que a gente empurrou carro em subida, né? Coisas desse gênero, mas eu queria um pouco dessas experiências que muitas delas eu não estava presente e fui saber muitos e muitos anos depois. Aventuras que te marcam, que te marcaram naquele tempo, naquela caminhada. É incrível, né? A gente já estava ali em pleno ano 2000, né? Mas a gente ainda não tinha celular, a gente não tinha essa troca essa comunicação como a gente tem hoje em dia. A gente ainda não tinha acesso a esses recursos tecnológicos todos e tal. Então, o Wallace e eu, a gente já combinava de antemão. No domingo que a gente estava na igreja, a gente já combinava o horário. Se a gente estivesse na igreja na terça, na quinta, a gente sempre tinha que já combinar quando a gente estava junto, porque depois a comunicação não era possível, né? O celular era muito caro, o plano de celular e tal, então a gente já deixava marcado com antecedência. Ele vinha de um lugar que lá em São Gonçalo era do Paraíso, até chegar em Santa Catarina, não sei quantos quilômetros dá isso, mas é uma brincadeira aí no mínimo aí de 40 minutos a 1 hora caminhando. E aí eu já tinha caminhado também de 20 a 30 minutos para me encontrar com ele lá no bairro de Santa Catarina, que eu vinha do Barro Vermelho, e juntos nós caminhávamos para dentro do bairro do Engenho Pequeno, né? E aí dava, em média, acho que uns 30 minutos, né? Ali de Santa Catarina. Caminhando, 30, ou mais, né? Não, acho que dava mais. Ali de casa, estava bem no iníciozinho, dava uns 40, 50 minutos, fácil. Rapaz, a gente fazia essa caminhada assim, era terça, era quinta, era sábado, era domingo de manhã, era domingo à noite, e é assim que a gente ia levando. Era a única forma, né, da gente estar lá, porque a gente não tinha, no período, cheguei até a ter um carro, mas depois acabei me desfazendo dele, não sei se você lembra do Fusca. Aquele Fusca, nas vigílias que nós tivemos lá na igreja, rapaz, olha, cabiam quase, rapaz, sem exagero, acho que iam umas 12 pessoas dentro daquele Fusca ali, despejando pessoas pelo caminho, e a gente caminhava assim, né? E rapaz, eu não esqueço, o Wallace, ele sempre foi uma comédia, né? No sentido assim da amizade que a gente teve. Rapaz, era 1h, Pedro, 1h30 da manhã de segunda-feira, e tinha que trabalhar no dia seguinte, né? E vinha um ônibus, o ônibus ele passava de 1 em 1 hora, e era raro aquele ônibus passar na madrugada de domingo para segunda, ele demorava. Às vezes a gente já estava ali desde a gente já namorando, deixava as meninas em casa e ficava esperando o ônibus. Aí depois de 40 minutos o ônibus vinha. Aí o Wallace olhava assim, rapaz, acho que eu vou esperar o outro, né, para a gente conversar um pouquinho mais. Eu falei, não, rapaz, esperar, está 40 minutos, 1 hora, o ônibus quase não passa, você vai esperar o outro, vai passar que 5 horas da manhã, pega esse ônibus, vai para casa que a gente tem que dormir, tem que descansar, que amanhã é outro dia. Uma, né, das coisas assim, bem, que a gente fica na lembrança, né, não tem como esquecer, né, e a gente não deixava de se dedicar, né, a gente estava sempre lá, chegava na hora, chegava antes, saía depois, e sempre comprometido, né, porque a gente sabe que o nosso compromisso não é com homens, não é com instituição, não é com denominações, o nosso compromisso é com Deus, né. E eu digo para você que foi nessa relação de comprometimento que vocês tinham,
né, com as agendas, vamos dizer assim, que nós tínhamos na congregação, nos nossos ensaios e todas as programações que nós tínhamos, me fez, né, entender porque a gente, né, a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas a gente recebia umas porradazinhas muito boas, né, de liderança, né, a gente vivia uma comunhão muito, muito pura, muito genuína, e isso gerava ciúme em muita gente, e isso nunca fez com que, não vou ensaiar, não, também, não. A gente estava lá, e com o mesmo amor, com o mesmo coração, eu acho que isso nos forjou, né, quem somos hoje, como em diversas áreas, como profissional, como marido, como pais, como ministro do Evangelho, seja de que maneira estamos aí nesse aspecto. E esse crescimento, eu acho que foi muito importante para todas as nossas experiências. E você, falando dessa experiência, eu lembro que a gente conversou agora recentemente, né, uns meses atrás, e você falou de uma mudança, né? A gente vai falar sobre família também, mas eu queria que você falasse um pouco, você falou um pouco sobre tinha que trabalhar no outro dia. Você passou por uma transição profissional, né? Você, na época que a gente se conhecia, você atuava em uma área e de repente você entendeu que você precisava transitar um pouco. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa transição e de quem é profissionalmente Jari Welton hoje, meu amigo Jari. A princípio, eu trabalhava com questões de atendimento, né, em lojas de departamento, depois passei a trabalhar em escritório e surgiu a oportunidade de começar a carreira como eletricista, né, que aí foi, né, naquele período de noivado, de casamento, de construir casa, e trabalhava bastante em construção civil, em manutenção predial, até que em um dado momento eu decidi que tinha que seguir um outro caminho. Eu já tinha saído dessa área de atendimento ao público e migrado para a área técnica, né, trabalhando como eletricista. E já nessa profissão eu entendi que eu precisava mudar, sabe? Aquilo que você olha para a sua vida e fala assim, poxa, acho que está na hora de iniciar um novo ciclo, um novo momento profissional. Mas eu já estava com 30 e poucos anos, já estava casado, já tinha a minha filha. Aí eu primeiro voltei para o seminário teológico, porque eu tinha iniciado, tinha parado e decidi concluir, né? Com muito assim, até minha esposa me incentivando nesse sentido. Eu já tinha deixado essa formação teológica um pouco de lado, justamente por essas pancadas que a gente vem levando e pela realidade, né, que a gente vê dentro da igreja. E na medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, vai tendo experiências, a gente vai vendo que muitas vezes dentro de um sistema religioso as coisas acontecem de uma forma muito distante da realidade daquilo que é o Evangelho de Cristo verdadeiro, puro e simples. E como eu sempre busquei a área de formação de evangelismo, missiológica, a gente vê que essa área também que fica bastante esquecida dentro da igreja. Mas resumindo, eu concluí essa formação teológica, graças a Deus, e decidi prestar vestibular para o UERJ e comecei a estudar feito um louco, mais de 10 anos que eu tinha já concluído o ensino médio. Comecei a estudar sozinho e, graças a Deus, Deus me abençoou, porque era Ele que estava me direcionando e foi assim me abençoando e abrindo as portas. Aí eu cursei a licenciatura em Geografia, depois fiz licenciatura em História também, fiz algumas especializações, me formei em Psicanálise Clínica, enfim. Eu acho que na casa dos 30 ali eu acabei me formando em um monte de coisa que anteriormente não tinha, né, cara, essa oportunidade de me formar. E Deus abriu essas portas aí acadêmicas e formações profissionais, e hoje eu procuro trabalhar essas coisas da maneira mais excelente possível, né? Hoje eu sou professor de Geografia e História, atuando nesse ano só como professor de Geografia, e tem sido bênção, né? Porque minha esposa também é professora, por uma questão familiar a gente consegue aí conciliar férias, finais de semana, ter mais tempo em família e buscando uma melhor qualidade de vida nesse sentido, né? A minha busca profissional não foi só uma insatisfação, um desejo de mudar, né? De transitar de uma para outra, mas buscando mais tempo em família, né? Com filhos,
uma melhor qualidade de vida, né? A vida ela é muito curta, isso começou a martelar muito na minha cabeça, um certo senso de urgência em relação à nossa existência, à nossa vida, a maneira como a gente vive a nossa vida, sendo aí redundante, né? Pedindo licença para ser redundante. Porque a gente precisa focar em Cristo e buscar nele a vontade dele para a gente e sempre dando espaço para o Espírito Santo nos guiar, que às vezes a gente é muito ansioso, né? A gente corre muito atrás das coisas, quero fazer e acontecer, e às vezes a gente precisa respirar um pouco, caminhar de uma forma mais leve, mais tranquila, buscar o discernimento espiritual, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e toda a minha formação profissional ela está inserida dentro disso. Buscar mais qualidade de vida, mais tempo em família, mais tempo como esses que a gente está tendo aqui, de comunhão, de compartilhar. Eu acho que isso é muito importante. E a vida, rapaz, ela é um sopro, né? Como costuma se dizer, ela passa muito rápido. A gente não tem tempo a perder, né? Como você estava falando, a gente se via todo dia. Um dia que a gente não ia lá na sua casa, um dia que a gente não estava na igreja, a gente estava lá na sua casa, a gente não conseguia, cara, não se ver, não se falar, não estar junto, né? Era difícil, a gente queria estar sempre junto. E hoje, né, depois de muitas coisas já passaram, já aconteceram, esse distanciamento geográfico, né, digamos assim, e quando a gente se encontra é para ter esses momentos de alegria, de comunhão, de prazer, de troca. A gente não tem tempo a perder com problemas ou com cobranças, né, com satisfações. Não, a gente tem que aproveitar esse momento aqui de ter essa comunhão e alegria e compartilhar isso, porque a nossa vida, cara, ela é muito breve, ela passa muito rápido, e Deus sempre tem colocado isso no meu coração, na minha mente. Olha, você precisa viver dentro daquilo que eu tenho para você viver, e aí Deus vai dando as orientações, a gente vai seguindo aquilo que Ele tem nos mostrado, né? nos instruído. E você falou uma coisa interessante, exatamente, eu acho que esse ambiente que a gente vai gerando de mesa, de comunhão, com todos que nós tivemos a oportunidade, o privilégio de já caminhar, é um momento onde a gente, na nossa maturidade, vamos entendendo isso, cara, não há mais tempo, né? Não há tempo para algumas coisas, né? Não há tempo para algumas rixas, para algumas birras. Hoje mesmo, eu acredito que seja pelo Espírito, né? Porque de nós nada de bom vem. E eu estava ali, sentado, meditando, né? Estou meditando em Romanos, assim, eu digo que eu estou degustando Romanos. Eu falei assim, cara, eu cansei de ler Romanos, eu vou degustar. Eu cansei de ler a Bíblia, agora eu vou degustar a Bíblia. Então, assim, eu não tenho mais aquela ansiedade de eu ter que terminar o ano e ler a Bíblia. Não, cara, eu já li todas as vezes que precisou ler nesse ritmo. Agora eu quero degustar. Então, eu estou ali apaixonado em Romanos, capítulo por capítulo, e leio, estudo e volto em alguns conceitos e tal. E nessa meditação, no momento de oração, eu agora à tarde, um pouquinho antes de começar o bate-papo, Deus me trouxe um nome à memória. Eu falei, cara, vou mandar uma mensagem para esse cara, vou trazer ele para essa mesa de comunhão. E foi um espanto para ele, cara, sério e tal. Eu conversando com ele, não, vamos marcar antes do bate-papo para se abraçar e tal, e conversar, e depois a gente marca esse podcast. Porque eu tenho entendido isso, cara. E uma das coisas, o movimento que Deus tem feito comigo essa foi a frase de Deus hoje para mim, comece a derrubar os muros que você construiu em algumas relações e construa com essas pedras pontes. Então, eu acho que é esse movimento, sabe? Eu acho que quando a gente chega na maturidade, a gente possa deixar o orgulho de lado, a necessidade de ter razão e foca na relação. Então, a gente começa alguns muros que nós construímos em alguns relacionamentos, a gente derruba e aproveita as pedras para fazer pontes e nos reconectar a essas pessoas, a esses ambientes. Então, eu acho que é isso, essa leveza, né, da relação, do compartilhar, porque em nenhum relacionamento é 100% ruim, né? Nenhum relacionamento a gente só teve que fulano é ruim demais, não. Tinha muitas coisas
que nos forjaram, que foram benéficas, então poder construir pontes e passar pelas pontes que nós deixamos, né? A gente construiu alguns muros, mas também construiu muitas pontes. Então, vamos atravessar as pontes construídas e aonde era muro, vamos derrubar e fazer pontes também. Nesse contexto, você estava falando sobre toda essa mudança profissional. A Camila, no bate-papo que eu tive com ela e com o Rafael, ela falou algo muito interessante, que ela vivia uma vida onde ela fracionava a vida dela. Então, existia o propósito na igreja, existia a área profissional, que o negócio era ganhar dinheiro e até que Deus deu uma sacudida neles, deu um start neles, e eles entenderam, principalmente ela, né, ela vai trazer muito isso para ela entendeu que a vida dela precisava ser de propósito. Ela não podia estar fazendo nada desconectado de um propósito que Deus colocou nela. E eu queria que você compartilhasse um pouco disso. Como é que isso é percebível para você? Você acredita que essa transição profissional, todo esse movimento que você fez, também veio desse entendimento, cara, eu preciso estar conectado em propósito em tudo aquilo que eu faço? Você acha que as áreas que você escolheu, história, geografia e teologia, caminham muito bem? E aí eu quero falar um pouco sobre o livro, que é incrível, não tive a oportunidade de falar, não terminei de ler, mas também estou degustando, né, porque tem umas chaves muito interessantes lá. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da profissão, da vida familiar, da vida. Como é que você entende isso numa conexão única ou não? É cada um no seu lugar? Fala um pouco para a gente sobre essa sua percepção. Sim, em relação ao que você estava falando agora, me veio a lembrança, se não me falha a memória, Rubem Alves. Ele conta a história de um garoto que ganhou uma bacia com jabuticabas. E esse garoto, ele, quando viu aquela bacia, pegou ele, né, se sentia como um garoto que ganhou uma bacia cheinha de jabuticabas. E começou a chupar desesperadamente, como louco, aquela jabuticaba uma atrás da outra, e chupando, e cuspindo caroço, e chupando. Quando ele percebeu que dentro daquela bacia as jabuticabas estavam acabando, que eram poucas, ele se deu conta de que ele precisava agora desacelerar, né? Começar a chupar cada uma mais devagarzinho, experimentando, degustando cada uma delas sem pressa, sem ansiedade, porque já não lhe restavam tantas jabuticabas na bacia. E então acredito que a nossa vida é assim, a gente tem um momento, né, que a gente está acelerado, ansioso, fazendo e acontecendo, e quando a gente percebe, opa, peraí, com a idade que eu já tenho, com o tempo a mais que Deus tem para que eu viva, eu preciso começar a degustar um pouco mais da minha vida, e eu estou ampliando para um contexto geral, né, mais panorâmico, sem especificar nada, né, para ser mais objetivo. Então, acho que passa bem por aí. E como o propósito primário da minha vida é Cristo, não tem como desvincular a questão profissional disso, né? As formações que eu tive a oportunidade de ter, todas elas, de alguma forma, constroem alguma coisa no sentido do serviço que a gente presta a Cristo, ao reino, ao próximo, porque o propósito, né, da nossa vida em Cristo é esse princípio da mordomia, né, de sermos servos de Cristo, servirmos a Cristo e servirmos também o nosso próximo, né? Cristo diz isso em Mateus 22, sobre amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo, né, como a si mesmo. Então, é nesse foco, é nesse propósito, é nesse sentido que eu caminho, sempre usando todos os recursos que eu tenho, sempre para engrandecer o nome de Cristo, na medida do possível, na medida que as oportunidades começam a aparecer. Então, a formação de geografia, ela ajuda bastante a gente a conhecer melhor os ambientes bíblicos, né? A paisagem bíblica, que ajuda bastante nos estudos, no que em teologia é chamado de exegese, né? De extrair do texto o seu sentido original. A história ajuda bastante a gente se localizar no espaço e no tempo, sempre preparando aí sermões expositivos
né, que extrai o sentido original do texto, contextualiza a respeito do que está acontecendo, faz as aplicações necessárias. A formação em psicanálise clínica, ela ajuda bastante a gente mesmo, né, enquanto pessoa, e traz um pouco mais de conhecimento aí, mais técnico, né, de perceber e entender o comportamento humano, a maneira como a mente funciona. Quando isso é feito com o coração sincero, em espírito e em verdade diante de Deus, essas formações, elas, com certeza, elas estão inseridas dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas acho que, acima de tudo, né, a formação acadêmica, técnica, ou seja lá o que for, ela é sempre secundária. A primeira coisa é a certeza que a gente tem da eleição, do propósito com o qual nós fomos chamados na pregação do Evangelho, na prática, na caminhada, né, na prática da vida cristã. Acredito que o foco é esse aí. Graças a Deus pelas oportunidades de formação que nós temos, mas tudo converge para o Evangelho de Cristo e para a vida com Deus, né? Já você comentou no início que a sua formação cristã, vamos dizer assim, inicial, ela partiu muito do formato reformado, né? Daquele formato que, para quem não tem muito conhecimento mais aprofundado dessas nossas visões e doutrinas que nós temos, seriam as igrejas mais tradicionais, né? Vamos traduzir aí para a galera church e para a galera mais pentecostal. As igrejas mais tradicionais, os presbiterianos, né? Os batistas mais tradicionais. E até na sua fala, na forma com que você traz toda essa experiência com Deus, toda essa vivência, a gente sente muito isso da reforma, né? Esse princípio das igrejas reformadoras, né? Essa característica. E às vezes quem está de fora fala assim, pô, esse cara deve ser aquele tradicionalzão e tal, não sei o quê. E para quem andou com você, a gente está mais para um louco pentecostal do que para um tradicional. Talvez nós sejamos mais renovados na palavra, mais reformados na palavra, na forma de entender a palavra e priorizar a palavra, né? A seriedade que a palavra precisa ter e o lugar dela, mas nunca nos furtamos das experiências espirituais. Eu lembro que na nossa época, que nós caminhávamos juntos, a gente conheceu alguns movimentos que a galera de hoje talvez tenha ouvido falar, como a unção do riso, a unção dos 4 seres e coisas do gênero. E nesse processo dessa loucura de conhecer o que estava acontecendo, de experimentar, para não sermos críticos ao ponto de, cara, isso é doideira, a gente estava lá totalmente imersos nesses ambientes. Eu lembro que você e o Wallace foram para Pato Branco, né? Para uma experiência com a comunidade, né, de Pato Branco, lá com o Ministério Filhos do Homem, e era uma época onde eram movimentos, né, muito fortes, pautados em adoração, pautados na interpretação cada vez mais apurada da palavra, e que hoje a gente vê essa conversão daquilo que nós experimentamos lá e vivenciamos na igreja, fazendo 24 horas de adoração, fazendo ato profético. A gente vê hoje isso muito acontecendo, por exemplo, em salas de oração. A gente vê muito isso acontecendo em outros movimentos que lá atrás a gente experimentava com outros nomes e com outros formatos. Você acha que na sua vida você consegue fazer essas conexões com essas experiências e o que forjou você como pensamento teológico, pensamento cristão hoje, dentro de todas as experiências que você vivenciou, como é que isso gira para você essas vivências? Tudo é uma construção, né? Dentro do presbiterianismo, do qual eu fui criado, eles ensinam o cessacionismo, né? Que os dons espirituais, carismáticos, as manifestações espirituais de cura, sinais, milagres, línguas, revelações, visões, tudo isso era para aquele momento específico da igreja do primeiro século. Depois isso não foi mais necessário, né? Com a morte aí do último apóstolo, João, isso ficou lá, naquele tempo. Mas sempre martelou na minha cabeça, poxa, como eu posso dizer que Deus não faz mais? Como eu posso taxar isso, né? É uma corrente, uma vertente teológica que ensina esse pensamento. Foi aí, então, que eu comecei a conhecer o pentecostalismo, igrejas renovadas, e
comecei a entender e aprender um pouco em relação a essas questões de que Deus ele faz o que quer, quando quer e age como quer, e passei a não mais ser sensacionista, mas passei a acreditar, ainda hoje, nas manifestações espirituais, nos dons carismáticos. Porém, a gente vê muito exagero, né? A gente vê, infelizmente, o exagero, a forma errada de lidar com as coisas espirituais acaba fazendo com que a gente tenha uma postura um tanto mais racional, né? Um pouco mais tradicional, devido exatamente aos exageros, às mentiras, aos enganos, coisas que a gente vê, aos circos que são armados, né, para enganar grandes multidões. Muitos eventos, infelizmente, cristãos de grandes nomes, a gente vê que, por exemplo, se enchem ginásios para fazer cultos de cura, sinais, prodígios e milagre, mas o que muitas pessoas não sabem são os bastidores, né? Que antes dessa multidão chegar naqueles lugares, antes desses profetas, pregadores chegarem ali, tem toda uma equipe que já sai organizando, vendo pessoas, contratando gentes, enfim, não vou entrar em maiores detalhes aqui, porque a gente não vai ter tempo para tratar especificamente disso. Mas o que não passa de um show, de um espetáculo, que eu já até soube de pregadores com ponto no ouvido, com um diretor organizando todo o culto, as curas, sinais, milagres, enfim, um espetáculo, uma apresentação, nada de Espírito Santo e nada verdadeiro. E esse tipo de coisa faz com que a gente comece a ter um pouco mais de cuidado, né, com as manifestações espirituais. Mas no meu coração já tive experiências com Deus e todas elas sempre dentro do ensinamento bíblico, nunca extra-bíblico, sempre dentro do contexto bíblico, que me fez entender que sim, que embora toda essa formação teológica reformada, tradicional, o Espírito Santo de Deus ele age hoje, realiza milagres, sinais e prodígios, e Deus faz isso quando quer, como quer, com quem Ele quer, e as nossas vivências e experiências em muitos momentos, né, provam essas coisas, mas infelizmente a gente vê as pessoas assim agindo com muita má fé, né? Até mesmo hoje em dia eu posso identificar coisa que anteriormente a gente não tinha como identificar por não conhecer, curas, sinais, milagres, né? Manifestações espirituais e sobrenaturais, todas elas com princípios de hipnoterapia. A hipnose sendo usada dentro da igreja, pastores se formando em hipnoterapeutas e realizando, na verdade, coisas relacionadas ao que a hipnose ensina e enganando a muitos nesse sentido, né? Se autopromovendo aí, agregando multidões, falando em nome de Cristo, mas na verdade é tudo uma técnica de persuasão, de manipulação da mente, e muitas pessoas vão atrás dessas coisas. Então, assim, eu acredito sim, como eu já disse, nessas manifestações, porém, essas experiências do sobrenatural, mas sempre com muito cuidado. E interessante, só para eu voltar para você, eu fui com o Rafael, né? Não foi nem com o Anderson, foi com o Rafael, que ele trabalhava numa empresa aérea na época. Isso, ele trabalhava numa empresa aérea, já extinta, mas não vou citar, não vou fazer propaganda. Não estou fazendo nada para a gente. E a gente foi para Curitiba e nem sabia que chegava lá, tinha que pegar um ônibus que levaria 7 horas até Pato Branco. Isso foi em 2006. Procura, a gente, meu Deus, nunca chega. A gente não tinha, né, esses recursos de hoje, ver no mapa, ver distância. A gente não tinha isso. A gente foi na... Pela fé, realmente. Pela fé. E foi muito bom. Antes de nós nos conhecermos, no seminário, eu conheci um indivíduo que tocava violão, estava sempre convidando para ir na igreja dele. Eu nunca fui, cara, de sair para... nunca aceitei convite para ir pregar, tocar, cantar fora, que eu nunca curti. Eu sempre curtia junto com alguém. Inúmeras vezes eu fui contigo, né, com muitos outros amigos também, sempre
sempre para tocar e tal, para dar um apoio, auxiliar de alguma forma. Eu sempre fui, mas quando o convite era direto para mim, eu sempre recusava, esse irmão sempre chamava e tal, e a gente no seminário, às vezes tinha uns momentos de culto lá, e ele me apresentou essas canções desse chamado movimento de adoração, que eu não sei, talvez se a galera de hoje em dia vai entender, que tá todo mundo aí enfiado no worship, que... No worship. Rapaz, Deus me livre, o worship limita muito o indivíduo em relação ao conhecimento musical, aquilo que canta, né, estilo musical. A gente tocava de tudo, né, cara? A gente tocava de reggae, do reggae ao jazz. Tudo, entendeu? A gente não tinha esses limites. Aí ele tocou um violão lá, mas ele tocou uma música, aquela canção. Tu és minha vida, Jesus. Lembra dessa canção? Tu és meu amigo. Será apacentar, não? FH, isso. Filho dos homens, sim. Sim, Filho dos homens. Aí tem um momento lá, sentir não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado. Falei, rapaz, que música é essa? O que você está cantando? Comecei assim, sentir um arrepio, uma presença de Deus. Eu falei, isso a gente lá no seminário, esperando a aula começar, né? Você estudou teologia, você sabe como que é o campo do seminário teológico, os debates, as discussões, é uma loucura. E o nível dos professores, né? Chega lá espiritualizado. Aí eu, rapaz, que é isso? Aí ele me prestou, cara, umas fitas do FDH para eu ouvir. Rapaz, aquilo assim entrou em mim como um raio me cortando no meio. Eu, gente, que é isso? Né? Que é isso? Eu comecei a consumir aquilo. Algum tempo depois, né, devido a várias situações, foi que eu fui lá na igreja, de onde vocês eram, conheci vocês, a gente começou a congregar junto e vocês estavam justamente vivendo essas coisas, né? Então eu já tinha conhecido, experimentado e Deus me conduziu para um lugar que a galera estava vivendo aquilo dali e não foi nada programado, não se passava pela minha cabeça, eu nem conhecia lá a região onde ficava a igreja, nem sabia nem como chegar na primeira vez que eu fui. Eu digo lá no jeito pequeno mesmo. Para chegar lá, eu não sabia chegar lá. Onde você morava e congregava, o jeito pequeno era chão. Da onde eu morava, que já era metade do caminho em relação a você, já era chão. Era. E aí a gente viveu aquilo tudo, né, rapaz? E surgiu a oportunidade da gente ir lá para Pato Branco. Eu nem sabia onde ficava Pato Branco. Para mim era Minas. Eu confundia. Eu também sempre. Agora eu acabei de descobrir que não era. Para mim sempre foi Minas. Hoje, geograficamente, você me situou. O professor de geografia me ajudou agora aqui a me situar no nosso país. Não, eu não sabia, rapaz. Aí eu falei, pô, Pato Branco. Aí a gente viu, isso é no Paraná. Então, aí eu falei, caramba, e a gente não sabia que chegava em Curitiba, né, levava tanto tempo para chegar, e foi uma experiência, cara, assim, incrível, né? Tanto incrível da gente ter um contato com uma galera do Sul, né, com uma outra pegada, tanto também para a gente amadurecer em relação a algumas coisas desses movimentos de adoração, né? Claro que a gente não é perfeito, todos nós temos falhas e erros, mas a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai construindo melhor o nosso pensamento, amadurecendo espiritualmente, colocando na nossa cabeça, né, as coisas no lugar, e essas oportunidades que Deus dá para a gente vivenciar, né, é Deus realmente forjando aí o nosso caráter para alcançar uma estatura espiritual na medida da qual Ele quer nos colocar para nos usarmos, né, para nos usar, né. Jairo, você escreveu um livro, né, e que me presenteou com esse livro. E eu acho incrível, porque o que eu já li é que você traz muito do conhecimento teológico, muito do conhecimento histórico da sua área de formação de história e muito da teologia, mas a gente sente muito dessas experiências
espirituais que você viveu, vamos dizer assim, essas experiências na relação com o Espírito. Porque, às vezes, quando as pessoas talvez peguem o livro, eu queria que a gente pudesse disponibilizar o link para as pessoas comprarem o livro, né? A gente vai deixar aí embaixo do vídeo para as pessoas poderem ter esse acesso, buscar esse conhecimento, que você tem nas temáticas, né? Vamos dizer assim, nos capítulos, nos nomes, né? Nos títulos dos capítulos. Para quem olha no primeiro momento, pode achar que é um livro teologicamente pesado, né? Vamos dizer assim, com a constância. Tem sim um conteúdo teológico muito, muito aprofundado, muito bem rebuscado e bem trabalhado, mas eu vejo, pelo menos com a minha percepção como leitor, eu vejo esse toque de experiências com Deus. Não é apenas um livro que traz isso aqui é a grande verdade sobre esse tema, mas traz um toque das suas experiências. Eu queria que você compartilhasse com a gente sobre essa literatura, como é que ela surgiu, e se o que eu estou falando faz sentido ou não faz. Mas eu queria que você compartilhasse pela visão do autor, o que essa literatura foi para você, como é que ela surgiu, em que momento ela surgiu na sua vida, como é que isso impactou algumas pessoas, as pessoas que tiveram acesso, que você teve informação disso. Você falasse um pouco sobre essa literatura para a gente. Como é que a gente encontra? Vou disponibilizar aqui, se você permitir, o link para as pessoas poderem comprar, é claro, e o meu eu ganhei, mas para as pessoas possam comprar e a gente poder, eu acho que, difundir. Eu tenho dito que a gente reclama muito de conteúdo ruim na internet, né? Seja de conteúdo de áudio e vídeo, seja conteúdo escrito, e a gente tem que fazer um movimento contrário, parar de reclamar e produzir conteúdo bom. Porque quanto mais coisa boa a gente produzir, menos já aparecer os ruins, né? Então, eu acho que você contribuiu com a literatura boa, com boa literatura para a galera ter acesso. Então, fala para a gente um pouquinho sobre essa literatura, como é que foi essa construção. Eu escrevi 4 livros, né? E o primeiro foi lá em 2014, depois da formação teológica. Mas esse livro ele precisa passar por algumas revisões, não só de português, mas melhorar a estrutura dele, que foi o livro Discernindo o Evangelho, que eu ouvia muita pessoa falando sobre sua cobertura espiritual, atos proféticos, dízimos e ofertas. Eu elenquei 5 tópicos: atos proféticos, não toqueis nos meus ungidos, cobertura espiritual, dízimo e ofertas, e trabalhei esses tópicos justamente desmistificando isso teologicamente. Esse foi o Sofismas do Evangelho, que agora ele não está disponível, porque eu preciso achar um tempo para uma revisão estrutural, melhorar a estrutura do livro, não o conteúdo, o que já está lá, e também o português, que esses livros acabam não passando por uma revisão do português. Depois foi esse dos sofismas eu não recebi, entendeu? Esse eu preciso ler. Esse ele não está disponível assim para venda. Eu tenho o arquivo comigo, deu alguns problemas que eu tive que redigitar, enfim. Depois foi o Discernindo o Evangelho. O Discernindo o Evangelho tinha como foco cristãos, às vezes velhos mesmo dentro de igreja, porque você conversa com as pessoas, você fala sobre santificação, as pessoas não compreendem o que é a santificação, que ela é um processo, que ela depende de um relacionamento com Deus e amadurecimento espiritual. As pessoas estão dentro da igreja, levantando as mãos, pulando, cantando, dançando, mas elas não conhecem os fundamentos, os rudimentos da fé. Como Paulo diz, agora me fugiu da cabeça o endereço lá bíblico, mas que ele fala que são como meninos, né, tomando leitinho, em lugar de serem adultos, perfeitos, comendo alimento sólido. E eu vejo pessoas antigas na igreja, até ocupando cargos de liderança, como meninos no evangelho, ainda tomando leitinho. Se você fala sobre justificação, a pessoa não sabe te dizer o que é justificação. Se você fala sobre regeneração, redenção, são termos teológicos, sim, que nós cunhamos, mas isso está muito explícito na Bíblia,
né, em Cristo, nos apóstolos, e as pessoas precisam entender e aprender o que é o novo nascimento, o que é regeneração, o que é justificação, o que é o processo de santificação, como essas coisas acontecem, é instantâneo, demora um tempo, é um processo, enfim. Aí eu peguei algumas coisas que eu já vinha escrevendo desde 2014 no blog Literatura Teológica, que era Literatura Teológica. O blog ainda funciona, existe ainda? Sim, mas o domínio agora é Blogspot, literaturateologica.blogspot. Olha, isso é importante, esse a gente ter acesso. Eu vou colocar também, deixar disponibilizado. Está fazendo 10 anos que esse blog está lá, não tenho colocado mais conteúdo lá, mas ele ainda existe, está disponível, tem bastante acessos aí mensais. E aquilo que eu coloquei ali no blog resultou mais de 5 anos de estudos e pesquisas, de textos escritos, foram para esse livro, que é o Discernindo o Evangelho, que trata dessas temáticas que eu coloquei agora. Aí depois nasceu o livro Que é Ser Igreja, justamente pela incompreensão das pessoas o que é ser igreja. Eu conversava com as pessoas dentro do ambiente cristão. Por isso que esses livros eles levam esse título de vida cristã, porque está relacionado à caminhada, à prática da vida cristã, dizendo o que é igreja, o que não é igreja, o que é uma instituição evangélica, o que é realmente igreja. E eu venho desdobrando esse tema sobre o que é ser igreja. É uma pergunta, né? Eu decidi colocar uma pergunta lá, o que é ser igreja. E o outro está relacionado justamente aos embates acadêmicos que você encontra dentro da formação, pelo menos em humanas no Brasil. As pessoas estão muito voltadas para um pensamento ideológico, exigindo que aquele pensamento ele seja abraçado por todos, e se você é contrário a ele, você passa até alguns perrengues, né? Então, dentro dessa experiência acadêmica, dessa visão da ideologia que prevalece, foi que nasceu os agentes ideológicos contra o criacionismo. E depois desse já veio esse agentes ideológicos contra o criacionismo. Eu vou passar para você também, porque o objetivo desses livros, que aí eu venho desconstruindo, eu trago até referências bibliográficas nesse agentes ideológicos contra o criacionismo, porque está muito relacionado com a ideia de Darwin, evolucionismo, desconstruir o criacionismo. Aí eu trabalho com algumas pessoas que são autores dentro da história aqui do século XX, que combateram essa visão comunista, socialista, e o mal que isso traz para dentro da igreja, e como isso está presente hoje dentro da igreja, quebrando princípios, distorcendo a verdade do evangelho, tentando subverter a verdade do evangelho de dentro para fora. Aí a gente fala sobre Marx, sobre Engels, que caminhou com ele. Depois, já a partir de 1920, a gente fala sobre Antônio Gramsci, o gramscismo, a Revolução Cultural. Enfim, é um tema bastante interessante para quem está ciente dessa realidade que a gente tem vivido hoje, de cristãos, né, teólogos aí liberais, abraçados com o socialismo e tentando achar um ponto de contato, algo que não é real, não é verdadeiro e é anticristão. E esse livro ele tem essa proposta. E graças a Deus o retorno tem sido bom. Muitas pessoas que leram entraram em contato, fazendo apontamentos, até muitas vezes ajudando na correção de algumas coisas, porque não passou por uma revisão do português, mais por falta de tempo mesmo, e eu tinha urgência em disponibilizar isso. Estão presentes na plataforma Amazon, esses 3, o Discernindo o Evangelho, o que é ser igreja e agentes ideológicos contra o criacionismo estão à venda no Amazon no formato digital apenas, somente no formato digital, porque é uma plataforma que te permite alcançar várias pessoas, né? Mas o meu objetivo é distribuir gratuitamente. Você está falando que está lá no Amazon, né? Como eu tenho
meu inglês não é muito bom, mas eu tenho o Kindle lá, e eu tenho o Kindle Unlimited, que te dá uma gama de literaturas que estão disponíveis de forma gratuita dentro do pacote que você paga mensal. Eles estariam nesse pacote? Não, eles estão à parte. Sim, está nesse pacote. E rola muita promoção, que às vezes um pouquinho de falta de tempo, né? Mas vira e mexe, eu coloco gratuito para as pessoas baixarem. Rapaz, é incrível. Você vende um e tal, porque o objetivo não é vender. Tá no valor mínimo. O menor preço que eu posso colocar, eu coloquei lá. Você não pode colocar de graça, mas você pode fazer promoções de graça. E quando entra de graça, parece que as pessoas acompanham, né? E tem uma opção de gente baixando. Mas o objetivo é esse mesmo. E até com algumas pessoas que eu compartilho, eu até falo, passa adiante. Alguém que tem interesse nesses temas pode compartilhar à vontade, porque o objetivo é que chegue às pessoas. O meu objetivo com esses livros não é financeiro, reconhecimento, não é nada. É estar disponível para que as pessoas realmente tenham acesso. E façam suas devidas colocações, críticas e apontamentos, né? O que é interessante que você falou nesse quarteto, né? Nos 4, eu conhecia um, que você me passou um, né? E aí, assim, hoje eu tenho eu tomei um ato. Pedro, eu não ia passar para você o discernindo o evangelho, porque esse é mais, são coisas mais rudimentares, mais básicas, né? Mas é bom que a gente sempre encontra gente que está precisando discernir. A gente sempre encontra pessoas na relação que está precisando discernir, numa conversa assim, informal, aí você fala, peraí que eu vou te mandar uma literatura que o autor autorizou compartilhar, dá uma lida nisso aqui para você poder... E uma coisa, que a gente ouve muito falar, né? E é uma verdade. Esses dias eu estava ouvindo, acho que hoje mesmo eu estava no YouTube, e tinha um vídeo lá falando assim, de pessoas que não fazem parte vamos dizer assim, do ambiente religioso, do ambiente cristão, que conhecem mais as escrituras do que os cristãos. E eu vejo que os 4 livros que que o Espírito Santo te conduziu a escrever, eles vêm exatamente a trazer essa maturidade. Não é uma doutrinação, porque é uma outra problemática que a gente tem quando se fala em literatura cristã, que ou você tem uma literatura cristã coach, para te ajudar a vencer na vida e vencer as adversidades, ou uma literatura doutrinária, que vem trazendo uma doutrina específica de determinada denominação. E hoje as doutrinárias, que não são tão boas, mas seria melhor do que as coachistas, né? As literaturas coachistas cristãs, até elas estão desaparecendo, porque não tem venda, então o pessoal prefere ir para um texto mais que anime, né, a plateia que está buscando, né, as pessoas que estão buscando. E eu vejo que as literaturas suas, que o Espírito Santo te conduziu a escrever, elas estão de um anseio da igreja, de algo que você percebeu na sua relação com a igreja, que eles precisavam saber. Olha, vocês precisam saber de algumas coisas. Isso tem abençoado vidas e tem transformado a mente, que é o grande propósito nosso, a transformação do nosso entendimento. E nada melhor do que transformação do entendimento, do que conteúdo literário, do que conteúdo como podcast de boa qualidade, né, para que a gente possa realmente ser alimentado, ter a nossa mente alimentada e termos uma transformação real, né, do nosso entendimento. Tem muita gente hoje se transformando em muita coisa, até em borboleta, mas não tendo a mente transformada. Então, eu acho que esse seu material, ele traz esse resgate a um conteúdo, e assim, eu não li os outros, mas do que eu li, ele traz ele não é teológico no sentido da escrita, né? Eu tenho literaturas aqui teológicas que, para gente que é teólogo, que gosta de teologia, você vai lendo assim, uma página por dia, porque chega a dar sono de tão rebuscado e tão pesado que leva você ao pensamento. Tem alguns autores que trazem reflexões muito pesadíssimas, mas a literatura que o Espírito Santo te conduziu e te traz, ela traz vamos dizer assim, é uma teologia para o povo, é uma teologia simples para a compreensão do básico do evangelho para as pessoas. E não sei se contigo é assim, mas nasce a partir do seguinte sentido:
algumas colocações, como, por exemplo, as pessoas chegavam para mim, olha, cobertura espiritual, não toquei em meus ungidos. Eu, poxa, meu Deus, isso é assim mesmo? É desse jeito que estão falando? Aí a gente vai para a oração, para a leitura e estudo bíblico, né? Não basta ler as escrituras, ela precisa ser lida e precisa ser estudada, né? A revelação de Deus para a gente foi através de um livro que hoje, principalmente no nosso contexto, a gente precisa ler e interpretar. Claro que sempre à luz do Espírito Santo de Deus. E justamente eu me lançando para essas questões de uma forma até assim, tanto de um estudo acadêmico. Pô, vamos ver se isso aqui é isso mesmo? E aí, no final, eu tirava a minha conclusão. E foi assim todos os que eu escrevi. Foi vivenciando situações, coisas reais, com pessoas reais, em situações reais, e me indagando em relação a isso, indo buscar em Deus, indo estudar, pesquisar, esboçar, para responder essas questões primeiro para mim, para depois poder compartilhar com as pessoas. E aí a gente sempre pensa, pô, será que alguém vai querer realmente ler isso? Será que isso vai fazer algum sentido para alguém? Poxa... E quando você tem os feedbacks, cara, realmente você vê assim, cara, que bom, né? Porque se eu olhar para mim mesmo, não sairia nada disso. A gente vê que nós somos realmente um canal de Deus, né? Vem de Deus e passa pela gente e flui como um rio para as pessoas, porque não há em nós mérito algum em relação a isso. É sempre Deus realizando e fazendo. A gente tem certeza disso. Tem algumas coisas aí, já falando de talvez no contexto mais geral como nossa vida, a gente pensa, pô, será que eu faço isso mesmo? Pô, será que isso vai fazer algum sentido? Será que alguém vai dar alguma ideia para isso? E é Deus colocando no nosso coração, nos orientando, nos levando. E aí, quando a gente começa a perceber vidas sendo transformadas, impactadas, não com aquilo que a gente tem a oferecer, né? Porque se a gente fosse oferecer o que tem humanamente, nada, né? Mas a gente oferece aquilo que gratuitamente, a gente oferece de graça aquilo que gratuitamente nós recebemos, né? Que é a verdade do Evangelho de Cristo. E é impressionante você ver que realmente aquilo está fazendo algum sentido e cumprindo algum propósito. Eu acabei falando um monte de coisa que eu nem sei se lá a pergunta que você fez já foi respondida. Rapaz, a gente aqui está no bate-papo de amigo. Eu sempre digo que bate-papo de amigo não tem roteiro. O Rafael, eu falei assim, Rafael, eu sempre tento fazer um roteiro. Tem que ter café, né, Pedro? É isso aqui, eu não vou fazer igual o jogo que eu escondi o que tinha na caneca, mas eu tô tomando mate, né? Porque o carioca no Goiás toma mate, entendeu? Que é a bebida do carioca. Diário, você falou nessas literaturas, veio muito desse anseio que nem a igreja sabia que tinha, que isso também é uma coisa interessante. A gente que é pai descobre isso, né? Os nossos filhos têm anseio por disciplina e nem eles sabem. Os nossos filhos têm anseio por rotina, nem eles sabem. Então, existe muito disso. Às vezes a igreja necessita de coisas que nem ela sabe. Mas numa conversa, numa relação, numa observação, você percebe que eles precisam, né, daquela demanda, daquela coisa. E essa percepção, eu sei que vem de uma diversidade de ambientes, de comunidade que você teve a oportunidade de vivenciar. E eu achei muito interessante que você me contou, na conversa que nós tivemos, até o celular descarregar, sobre uma das últimas ou das mais recentes experiências de comunidade, e que eu achei incrível, porque hoje eu falo muito isso sobre a Oceana. Quando Deus nos deu a visão da Oceana, a gente entendia o que Deus queria, né? Entendia o que Deus queria, como a gente transitasse, mas ao mesmo tempo, a gente queria o tempo todo, e às vezes ainda nos pegamos nisso, tentando ter algo palpável. E o que é algo palpável? É algo que a gente vê todo mundo ter e todo mundo fazer. Então é como se fosse assim, bom, dá um exemplo, né? Para mim eu dou um exemplo aqui bem esdrúxulo, assim, para a gente compreender o que eu quero dizer. Quem casa, quer casa. Então, você casou, você precisa dar uma casa para você e para sua esposa. Aí só que você chega ali e Deus fala assim, cara, eu não quero que vocês tenham onde morar. Vocês vão compor uma barraca e vocês vão morar na praia e cada dia vocês vão estar na cidade. Só que você vai começar a ver todas as famílias tendo uma casa para morar. E acaba que aos poucos você vai transformando a sua barraca num imóvel, né? Porque você não consegue entender essa vida nômade, até porque não é comum para todo mundo.
E a Oceana, ela passa muito por esse processo. Então, a gente olhar assim, não, nós somos uma igreja de movimento, então a gente se movimenta pelas redes, a gente se movimenta pelas praças, a gente vai numa comunidade, a gente vai em outra, e a gente está em comunhão entre os irmãos dentro das nossas reuniões de pequenos grupos e tal. Só que a todo tempo, as pessoas que caminham com a gente, elas querem aquilo que elas veem. Era o povo de Israel, que tinha um Deus que era rei, e eles vendo os outros povos com um rei físico, e eles falam, a gente tem um rei igual aos deles. Eu acho que passa muito por isso. E você teve a experiência de transitar nessa diversidade de formatos congregacionais, e eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente como é que é a sua impressão, como é que foram essas experiências, quais foram os lugares que você transitou, quais foram as experiências que você conseguiu construir em cada um desses ambientes, e como é que isso, de alguma forma, impactou a sua família, até porque a gente às vezes pensa assim, não, eu tenho filho e eu preciso estar ali naquele lugar onde tem a salinha deles, tem todas essas coisas acontecendo, e porque a gente está meio que formatado num padrão congregacional, que às vezes não é o padrão congregacional que Deus quer que a gente experimente, né? Não sei se faz sentido para você, porque para mim mesmo muitas vezes não faz, mas eu gosto de compartilhar isso para poder entender a percepção de outros irmãos que eu tenho o privilégio de sentar à mesa. É difícil e complexo para mim, particularmente, né? Essa questão. Eu sempre, a partir do momento que conheci, né? Aquele sempre a partir do momento que eu conheci, né? Me identifiquei com a doutrina batista. Sempre me senti muito à vontade. E quando eu me desliguei da Igreja Batista, não foi por opção. Foi por uma necessidade do momento, eu não sabia o que estava acontecendo, mas espiritualmente eu sentia que tinha algo acontecendo e eu não sabia dizer o que era. E tanto é que depois de ir, eu retornei novamente quando eu tive a oportunidade. Mas por que eu digo que é complexo? Porque Deus coloca algumas coisas no nosso coração e quando a gente se permite ser guiado por Cristo, a gente caminha pela fé, né? Não é caminhar pela fé de forma irracional e fora da vontade de Cristo, mas a gente é conduzido por caminhos que naquele momento a gente não entende, isso não é uma frase feita, mas a gente vai entender essas coisas mais tarde. Então, teve um determinado momento de muita frustração. Assim que eu me formei em teologia, eu vi que ordenação pastoral, para mim, não era o momento. Houveram oportunidades, houve convite, e justamente no meio batista, e eu coloquei isso diante de Deus e entendi que aquele não era o momento de ordenação pastoral. Isso já aconteceu, foi em 2014. Eu entendi que eu ainda precisava buscar outras formações que foram aquelas que eu fiz posteriormente, né, depois de 2014. E nesse momento estava muito difícil congregar, não porque eu sempre conversei com um amigo, a gente sempre trocou essa ideia que as pessoas demonizam a instituição evangélica, o templo. Não, cara, a questão não é a instituição evangélica, não é o templo, é o seu coração diante de Deus, o seu propósito e intenção com aquilo. Se você está se reunindo dentro de uma igreja institucional, ou se você está se reunindo em igreja nos lares, pouco importa. O que importa é o seu coração diante de Deus e a sua vida de mordomia para com Deus e para com o próximo. Tudo está centrado nisso. Não sei se talvez a minha fala ela pode ser um tanto repetitiva, mas eu vou citar um texto bíblico só para me explicar em relação a isso, mas antes, a gente teve um período em igreja caseira. A gente teve com uma galera que a gente não frequentava templo, a gente se reunia onde dava para reunir, e aí a gente fez vários eventos em praças, peças teatrais, danças, nós usamos a arte para alcançar pessoas, e Pedro, você sabe disso, eu nunca esqueço o Jesus Adorado, esse nome está presente na minha mente. Você sabe que as pessoas estão sedentas, né, pelo evangelho, pela pregação do evangelho. Então a gente fazia alguns impactos. Rapaz, eu comprei tenda. Depois daquele gerador, que você tinha um gerador, ele
se perdeu, não sei onde o gerador foi parar. Eu comprei outro gerador, eu comprei bateria, eu comprei caixa, eu comprei violão, eu comprei microfone, tenda, enfim, a gente fazia um impacto na rua com as pessoas e eu carregava aquilo tudo nas costas, tanto dentro do contexto da instituição evangélica, da Igreja Batista, fazendo esses cultos ao ar livre, tanto fora, porque não tem diferença. Quem você é, os seus projetos e planos diante de Deus, você vai executar independente de onde você esteja, desde que você esteja com o coração sincero e ser orientado por Cristo, nesse sentido. E aí a gente foi convivendo com uma galera muito boa, de igreja caseira, que não estava vinculada a nenhuma instituição evangélica, e até nesse livro que você colocou, eu cito um pouco dessa experiência que as pessoas falam, desigrejados. Não, cara, a Igreja de Cristo é a união mística, né? Não tem nada a ver com misticismo, mas é a união mística, né? do corpo de Cristo. Humanamente, você... E te cortando só um período, esse vai diretamente de encontro a algo que eu tenho falado muito. Quando o apóstolo Paulo fala que nós não devemos deixar de congregar, eu digo que existe muita gente hoje que não falta um culto, mas não congrega. Porque congregar não tem nada a ver com ir para as reuniões. Congregar tem a ver isso aqui, ó, esse ambiente de relação com seus irmãos, de conhecer as necessidades um do outro, de conviver. Então, às vezes, a pessoa é culteiro, mas ele não congrega. Sim, é verdade. E as pessoas, justamente com essa insatisfação, às vezes com a forma que as coisas se desenvolvem dentro do sistema religioso, no ambiente institucionalizado, elas buscam, né, essas reuniões assim caseiras de uma forma mais simples, né, mais genuína. Porém, também eu percebi, tendo essas experiências, que as pessoas usam muito esses ambientes como válvula de escape. Pessoas que passaram por algum tipo de frustração dentro das comunidades que faziam parte, e busca nesses locais, né, essa válvula de escape. E, infelizmente, pessoas que caminhávamos nesse sentido, hoje estão caminhando de uma forma totalmente, digamos assim, louca, né? Meio... Mas você diz assim, só para a gente poder contextualizar para a galera, quando você diz assim, eles usam esses lugares como escape, você diria assim, para viver uma vida revelia aos princípios, aos valores, ou o que você chamaria assim, para a galera contextualizar, o que seria essa desculpa, esse escape? Não, eu não estou mais em congregação nenhuma, estou indo para uma reunião do lar, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Qual é esse contexto? Você tocou na cerne da questão. Muitas das vezes são pessoas que não conseguem estar debaixo de uma liderança, que até demonizam a liderança, criam vários subterfúgios para querer viver de forma livre, como, por exemplo, aqui a gente não tem líder, aqui a gente não tem pastor, aqui a gente não se submete a uma liderança, aqui a gente é livre, todo mundo opina, todo mundo faz. É um pouco de falta de maturidade nesse sentido. É bíblico, você precisa sim de pastores, de liderança, de ordem. O que a gente não precisa é trazer a nossa humanidade na administração das coisas no ponto de vista que aquilo se afasta de Deus, como é a realidade do evangelho de modo geral que a gente tem visto hoje. E a válvula de escape é justamente isso. Pessoas com um certo comportamento de rebeldia que chegam nesses espaços, aí a onda é se tatuar, e eu não estou falando contra essas coisas não, tá? Mas naquele ambiente, talvez ela não se comportaria dessa forma, mas se liberta daquele ambiente com o intuito de fazer coisas, terem comportamentos e atitudes que ela se sente presa em outros ambientes para fazer. Aí entra o relativismo, começa a relativizar a realidade. Eu não vou citar aqui questões específicas, mas tivemos problemas seríssimos, inclusive, a gente falando sobre a formação mais tradicional, mas de batalha espiritual profundas, fortes, que foram dificílimas. Eu não quero colocar aqui para, não sei, talvez de alguma forma expor, mas questões seríssimas de rebeldia, de desrespeito, de libertinagem,
de abrir espaço para pecados, entendeu? E eu percebi que que as experiências que eu tive, eu não posso colocar tudo dentro do mesmo pacote, mas as experiências que eu tive, que foram três vezes, foram 4 vezes. A gente está falando aí só de igreja caseira. Houve um primeiro grupo que aconteceu um desbaratinamento, essa válvula de escape, as pessoas usando aquele espaço para libertinagem, para rebeldia, desconstruindo toda uma realidade teológica, que comparando os comportamentos com o Evangelho de Cristo, eu vi que não batia. Tentando falar da forma bem objetiva. Depois eu conheci uma galera que levantava a bandeira da não institucionalização, ou seja, eu não sou denominação nenhuma, eu não sou instituição nenhuma, e parecia o samba de uma nota só. Estava sempre levantando a bandeira de não ser de denominação nenhuma, e o fato de dizer que não era de denominação nenhuma já era uma bandeira. Falei, rapaz, isso também não está dando certo. Cheguei para o indivíduo e falei, cara, segue seu caminho aqui que eu vou seguir o meu ali. Aí depois a gente caminhou uma outra galera bem mais estruturada, que tem um núcleo em Brasília, que está espalhado pelo Brasil inteiro, com uma liderança que eu já conhecia da Igreja Presbiteriana, lá na década de 90, e a gente começou a caminhar com uma galera em Niterói, e eu vi também que aquilo ali não estava... Era muita filosofia e pouco evangelho, sabe? E, por último, também a gente tentou formar um outro grupo também de pessoas se reunindo em casa, que aquilo acabou se desfazendo, né? E aí foi que eu entendi que eu precisava buscar em Deus, assim, um direcionamento em relação a isso. Foi aí quando a gente retornou, assim, para a igreja institucionalizada, né? Para a denominação, para a presbiteriana, agora na igreja batista, e a gente tem buscado em Deus viver aquilo que Ele tem para a gente nesse sentido. Por isso que naquele momento eu comecei dizendo que é muito complexo, né? Porque eu estou tentando resumir aqui as coisas, mas são muitas coisas, né? E talvez só falando assim pode faltar uma coisa ou outra para trazer um entendimento mais completo em relação a isso. Mas a grande verdade que eu vejo, Pedro, que é em todo lugar, rapaz, você... esteja se reunindo em casas, você esteja numa denominação tradicional, pentecostal, renovada, você sempre percebe que sempre tem um núcleo de pessoas compromissadas em comunhão, buscando a Deus em espírito e em verdade, verdadeiramente, e você sempre tem parece que é a grande maioria, sabe, que caminha de uma forma mais despreocupada, sem tanto compromisso. E isso você vê em todos os ambientes. Não sei se eu me fiz entendido naquilo que eu tentei colocar aqui de forma resumida. Não, foi bem... elucidou bastante exatamente essas movimentações, porque a gente tem exatamente o que você falou. Hoje tem muita gente desigrejada, né? E que diz que não participa. E aí ele entra no processo, como você falou, de desconstruir aquilo que está institucionalizado para poder justificar a posição dele. E não que a posição dele não esteja dentro da Bíblia, desde que esteja dentro da Bíblia. E é uma coisa interessante, um ponto que eu sempre coloco, é sobre o próprio ateísmo. Eu costumo dizer que existe pelo menos dois tipos de ateu. Existe o ateu convicto, que ele é tão convicto da não existência de Deus que ele não fica falando da não existência de Deus. Então, se você crê, é um problema seu e eu não vou gastar o meu tempo discutindo isso. Esse é o que tem convicção. E tem o ateu que nem ele ainda tem certeza de que Deus não existe. Então, ele está o tempo todo tendo que questionar a fé alheia, questionar coisa para quê? Para que ele se sinta afirmado. E aí entra muito nessa questão do desigrejado. Nem ele está tão convicto que ele está vivendo é real, que ele precisa desconstruir algo que é estabelecido para poder se convencer de que, olha, a gente está no certo. Então, ele passa o tempo todo desconstruindo algo que nem ele tem certeza se ele está no lugar certo, né? Mas existe, como você mesmo falou, muitas outras comunidades, alguns lares, que funcionam de uma maneira muito, muito ordenada, muito bíblica, né? Muito bíblica, e que cresce cada vez mais, e a gente fica feliz por não ser só um movimento de pessoas que querem banalizar o evangelho, porque a gente tem isso nos dois prismas, vamos dizer assim. A gente tem a banalização
do evangelho, tanto dentro do ambiente institucional, como no ambiente das igrejas nos lares. Então, você tem isso nos dois ambientes, não é a exclusividade das igrejas nos lares, nem vice-versa. Então, acho que você trouxe muito esse contexto, até porque você transitou em todos eles, né? E teve as suas experiências e pode compartilhar isso. E depois, não vou falar aqui ao vivo, no ar, mas não sei se é do Espírito, não sei se foi... a gente aqui na Oceana, a gente fala muito sobre impressão. Eu acho que quando a gente senta na mesa, nós temos as revelações de Deus, porque onde dois ou mais estão reunidos, ele está presente. Então, a gente costuma dizer que quando a gente tem uma ideia, a gente senta na mesa e compartilha essa ideia. E, de repente, ao falar dessa ideia na mesa, o Espírito testifica no outro, fala assim, é isso mesmo, o Espírito falou isso comigo também. Ou você fala, não, Pedro, você tá doido. Aí eu falo, não, então foi a feijoada que eu comi ali que não fez bem. E a gente descarta. Então, depois aqui a gente vai falar sobre essa impressão. Aí eu preciso colocar aqui dentro desse contexto aqui que vindo de você, com certeza vai ser uma maluquice, né? Uma maluquice boa. Maluquice boa. A gente sempre está nesse estigma da loucura. Né? Eu acho que já o dia das 24 horas, né, de adoração. Rapaz, até hoje eu encontro amigos do quartel e falo assim, cara, o que foi aquilo? O que foi aquilo? E hoje, né, o pessoal, não que a gente inovou, né? Mas hoje, o pessoal, não, vamos fazer 24 horas. Rapaz, a gente não tinha nem comunicação para saber que se existia, a gente estava fazendo esse negócio. A gente tinha comunicação do céu. Né? Eu lembro da gente fazendo ato profético, subindo os morros lá do Engenho Pequeno, indo atrás de regiões onde houveram escravidão e tal, e estudando as entidades e potestades que dominavam o lugar para derrubar, destronar ali. E conseguimos, não nós, mas o Espírito, trazer algo que não tinha no Engenho Pequeno, você lembra disso? Não havia unidade entre as congregações, era todo mundo brigando, né? As igrejas brigavam. A gente conseguiu fazer, não sei se fizeram outros, mas nós realizamos lá um culto com todas as igrejas do Engenho Pequeno reunidas, de todas as denominações, né? Hoje chamam de ecumenismo, né? A gente conseguiu, dentro dessa visão de Deus, né, levar todas as igrejas de fé protestante para dentro do Sorriso. Tá falando aí, Pedro, a gente está falando aí de quase 20 anos atrás, né? É isso mesmo, quase 20 anos atrás. Não sei se já chegou lá, mas está por aí. Está por aí. Mais de 15 anos. Não, acho que se não tem 20, tem mais que 20, menos não tem não. É muito tempo. Então, isso aí está falando de 2025. Não, 2025. 2005, né? 2005, ele está falando de 2005, isso. 2006, né? Nesse período aí, nessa janela aí de tempo aí. Jair, eu quero deixar já aqui avisado para a gente bater um segundo papo. Como eu combinei com o Rafael e o Camilo, só que eu falei assim, não, agora se eles não puderam contar tudo, porque estão os dois juntos, então a gente vai ter um papo só com o Rafael para ele poder contar tudo que ele não contou, né? Porque aí senão depois dá problema nele mais tarde. E Camila não contou tudo para poder preservar ali, então a gente vai ter um outro bate-papo. Coisa, eu queria já deixar marcado para a gente, em outra oportunidade, trazer um outro bate-papo. E depois aqui, né, no off aqui, na mesa de comunhão, só nós dois aqui, eu quero te fazer um convite e que você olhe nesse propósito, eu acho que vai ser bênção, e não só para a minha vida, para a sua vida, mas para aqueles que vão poder ter a oportunidade de experimentar. Mas, antes da gente finalizar, eu queria primeiro fazer um bate rápido. Eu não sou de frente com o Gabi, mas eu queria fazer um bate rápido. E aí eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você me defina, né, na sua concepção, com uma palavra essa questão. Pode ser? Ih, rapaz, pode ser. Então vamos lá. Primeiro, o que é mesa para você? Comunhão. Quem é Cristo? Vida. Uma única palavra? Um livro. Pode ser um livro seu ou um que impactou a sua história. Um livro. Por esta cruz te matarei, se não me falha a memória do livro. Fugiu da cabeça agora. Por essa cruz eu viverei. Por essa cruz eu viverei, né? Eu acho. Não, matarei, morrerei, alguma coisa assim. É um livro de missões. Isso, esse é forte. E uma frase, mas olha só, essa frase é o seguinte. Vamos dizer que hoje Deus olhasse para o Jaren e disse assim, ó, olhei para o Jaren e
falei, cara, esse cara tem que estar comigo, igual ele fez com o Enoque. E não se viu mais já. Ele tira do meio da terra. Qual é a frase que você deixa para quem fica e para as gerações futuras? Rapaz, eu ouvi uma frase, espero que ela se encaixe, mas ela diz o seguinte, né? Abre aspas, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Fecha aspas. Uau. Jário, foi um privilégio poder bater esse papo, né? E a gente ainda tem muito para conversar, muita história para contar. Eu acho que um podcast é pouco para a gente conversar. Mas eu queria deixar... Agora eu queria deixar suas considerações finais, queria que você mandasse aí um beijo para a Michelle, para as crianças, deixasse aí todas as suas considerações finais para quem vai ouvir, para os seus alunos, que eu sei que você tem aqueles alunos que são apaixonados no professor Jário, tem aqueles que odeiam também, faz parte, mas que você deixasse aí sua despedida, suas considerações finais aí. Para mim, esse momento que a gente está tendo aqui realmente assim, é indescritível, né? Essas oportunidades que Deus dá a gente de ter esse ambiente, ainda que virtual, de comunhão. Se virtual a gente fala tanto, imagina ao vivo, como deve ser, né? Vamos preparar o acampamento aí. Aí abre a Bíblia, faz um som, enfim, né? O negócio vai atravessa. Mais de 24 horas de adoração. É gratidão de termos esse momento, essa oportunidade. E é claro que aqueles que estão aí nos ouvindo, eu espero que esse bate-papo tenha sido edificante, tenha transmitido algum ensinamento, algum conhecimento ou alguma coisa nesse sentido da parte de Deus para a vida de quem está aí nos ouvindo. E o que eu deixo para todo mundo é o seguinte, que o tempo urge, né? Passa rápido. A gente tem que ter um certo senso de urgência em relação à maneira como a gente tem vivido. Não há tempo mais a perder. Não tem tempo para perder com picuinhas, com ressentimentos, com coisas que passaram. A gente tem que dedicar o pouco tempo que nos resta a esses momentos de comunhão, a buscar a Cristo e a fazer a vontade dele. E, claro, né, eu não posso deixar de citar a Michelle, o Bento, a Sofia, a esposa e filhos, né, que são aí o nosso alicerce nessa caminhada da vida cristã. Amém. Obrigado, Jário, por esse tempo. Obrigado por esse momento de comunhão. Que a gente possa estar muitos e muitos outros momentos, não só online, mas presencialmente, toda a ida no Rio aí, tentar dar uma fugida para ir, uma vida aqui em Goiânia, a gente está junto. Vamos alinhar. A gente está aqui em Araruama. Pronto. A gente está aqui em Araruama agora. É mais convidativo, né? Todo mundo quer para a região do Sul.